Alô, alô, boa tarde. Boa tarde para você. Uma quinta-feira meio que cinzenta, uma quinta-feira triste, mas nós estamos aqui para fazer o Badovais. É assim que as coisas acontecem e, como todo mundo sabe, eu nada mais sou do que um contador de história. E o Badovais representa isso, contar a história do nosso tempo, para que fique registrado na memória o que aconteceu no período em que eu, como jornalista, relatei muitos casos. E hoje eu começo de uma forma diferente, meio que entristecido, para não dizer com o coração dolorido, porque ontem à tarde, para ser mais exato, confirmou-se a morte do ex-governador Flaviano Melo. Flaviano Melo, que em 83 era conhecido apenas como filho do Raimundo Melo. Quando por aqui esteve, foi bem recebido e nomeado prefeito de Rio Branco. E, na simplicidade dele, ele trouxe o que havia de mais moderno para essa cidade, porque ele já havia corrido parte do mundo como engenheiro. Ele já havia servido ao mundo com seu conhecimento. E aqui ele encontrou uma cidade simples, pacata, e começou a implantar um jeito diferente de gestão pública. Deu tão certo o que ele pensou, quando ele dividiu as ideias dele com as comunidades que até então não recebiam a atenção do governo, quando ele discutiu o orçamento participativo, que ele ganhou fama. E logo na sequência, para suceder Nabu Júnior, ele foi o candidato escolhido a ser candidato ao governo do estado. E ganhou. E ganhou bem. Contra tudo e contra todos, ele foi abraçado. E lembro que na época que Flaviano foi governador, jorrou emprego nesse estado. Havia uma divisão de renda. Construiu-se muito. A construção civil teve o seu melhor momento com a administração pública. Era tanta coisa que a gente ficava até com raiva do Flaviano, de tanto buraco que tinha nas cidades. Mas era buraco do desenvolvimento. Era buraco para passar os canos de água e de esgoto. Porque 70% do que existe hoje de esgotamento sanitário em Rio Branco foi na gestão Flaviano Melo. E ele, no meio do caminho, também decidiu a se afastar para dar vaga ao seu vice Edson Cadastro. E continuou a sua trajetória política. No meio do caminho, Flaviano já teve problemas médicos. Foi detectado um aneurisma cerebral e pouca gente sabe que ele foi bem sucedido na cirurgia que fez. Mas pouca gente sabe também por que o Flaviano Melo andava daquele jeito, com os pés atrofiados, meio bambo para lá e para cá. É porque durante a recuperação dele, ele acordou da sedação e caiu de cima de uma maca no chão. E aí teve que entrar novamente na UTI e passaram-se anos porque ele perdeu o movimento dos pés. Ficou com a pele sensível ao ponto de todos dizendo de que ele não ia mais andar, que ele ia andar de cadeira de rodas. Mas teimoso como ele era, ele descobriu que se amarrasse um pedaço de cadarço na ponta do sapato e um pouco mais amarrado próximo ao joelho, ele ia conseguir movimentar as pernas sem que o pé atrapalhasse, porque o pé bambeava. Quando ele levantava, o pé fazia assim. Ele não tinha força de erguer o pé novamente. E ele prometeu para ele mesmo que ia voltar a andar. E começou a teimar, e quando se viu, ele pediu uma bengala e começou a dar seus primeiros passos. No começo, era muito encostado em um e outro, dependendo sempre, mas desistir não estava nos planos dele. E todo mundo dizia que a política para ele tinha acabado. E a política para ele não acabou. Porque Flaviano era daquele cara teimoso que gostava de fazer coisas boas para todos. Flaviano era um misto de líder simples
que conseguia definir em uma palavra uma confusão que estivesse acontecendo numa reunião para grandes decisões partidárias. Porque ele não brigava com os aliados. Ele liderava e sempre levava pelo lado de que fosse melhor para o partido. Muitos diziam que ele escolhia o que era bom para ele. Não, ele escolhia o que era bom para o partido. E por que se confundia isso? Porque Flaviano confundiu a família do MDB com a própria família. Era uma extensão da casa dele. Era como se o pai dele, antes de morrer, tivesse pedido para ele: vai, cuida do legado que eu deixei. E ele foi até o fim dos seus dias agarrado com os cabeças brancas, como nós chamamos, como o PMDB tradicional, o PMDB antigo, e ele conseguiu trazer esse partido nas costas, claro que ajudado por muitos, mas deixando sempre claro de que o partido estava em primeiro lugar. Quando todos diziam, o PMDB vai se acabar, o Flaviano dizia, não, nós somos um partido estruturado em todo o estado, nós somos um partido forte, nós temos que manter esta fortaleza viva. E para ele não tinha problema ocupar cargo político ou não, se tivesse uma aliança com outro partido. Ele não queria ficar sendo capaz de ninguém. Tanto é de que rompeu com alguns governos. Rompeu com o governo Gladstone sem qualquer problema. E ele dizia, o PMDB tem que ser respeitado. E as pessoas diziam, mas ele tem secretário indicado. Ele dizia, o MDB não indicou ninguém. Porque o MDB era dono do seu nariz e fazia o que queria. Aqueles que não se enquadravam nesse ponto de vista, da forma ideológica de como ele pensava a política, foram ficando pelo meio do caminho, porque ele também não era de ficar bajulando. Ele era de explicar o que é certo e o que é errado e fazer opção pelo certo. Eu tenho inúmeras histórias do Flaviano Melo que eu convivi no período do governo dele. Convivi ele como senador, convivi com ele como prefeito, convivi com ele como deputado federal e convivi com ele quando ele não era nada. Porque também teve um tempo que ele não foi nada. Teve um tempo que ele perdeu, que ele teve que ficar 4 anos exilado praticamente, foi quando ele foi viver um pouco a família, quando ele teve que viajar para o exterior. Mas ele deixou a política, mas a política não deixou, porque anos depois ele foi içado a voltar para disputar um governo, que era a prefeitura de Rio Branco, e ganhou. E o Flaviano era um pouco disso, e eu não vou contar mais, porque eu já falei muito.